Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que prazer estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, iniciando hoje mais um estudo, mais uma série de estudos que com certeza será de grande valia para o nosso crescimento e edificação espiritual. Quero te convidar, antes de lermos a palavra, para nós orarmos ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe e abra o nosso entendimento. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que temos nesta noite de estarmos reunidos, ó Pai, de estarmos juntos, ainda que à distância, Senhor, para estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor. Queremos Te agradecer pela revelação da Tua palavra, agradecer pela vida de todos os nossos irmãos, ó Deus, que agora acompanham em seus lares, Senhor, que o Teu Espírito possa falar profundamente aos nossos corações, nos levando, Senhor, a crescer em uma prática da vida cristã, Senhor, que possa produzir frutos para o Teu reino. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, quero te convidar a abrir sua Bíblia, primeiramente no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e em seguida vamos ler também Atos 2, 42 a 47. Então, se você tem aí a sua Bíblia próxima de você, eu peço que você abra então no Evangelho de Mateus 28. Vamos ler do versículo 18 ao 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Também te convido a ler Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, hoje nós iniciamos então mais uma série de estudos e vamos estudar ao longo de 13 lições o seguinte tema: generosidade em tempos de escassez, estudos sobre a mordomia cristã em tempo de pandemia. Um material excelente produzido pela nossa Convenção Batista Fluminense, a revista Palavra e Vida. E, inclusive, é interessante destacar que o material é todo em PDF, então você pode ter no seu smartphone, no seu computador. Basta você fazer contato com a nossa irmã Lília, que ela vai disponibilizar para você este material rico. Está muito lindo, como todas as edições de Palavra e Vida. E este é o assunto que nós vamos estudar ao longo dessas próximas 13 lições, ou seja, a mordomia cristã nesses tempos de pandemia. E mordomia tendo uma relação muito grande com generosidade. Porém, quando nós ouvimos falar mordomia cristã, o que é isso? Bem, antes de mais nada, é preciso que nós pensemos no seguinte: essa é uma doutrina
bíblica. E, por ser bíblica, obviamente, ela está em todas as Escrituras. Desde o início, desde Gênesis até o final, nós vamos observar a presença desta doutrina, deste ensino. Então, primeiramente, é preciso que tenhamos em mente isso. Falar sobre este assunto, ou seja, mordomia cristã, é falar de um ensino bíblico que está presente em todas as Escrituras Sagradas, como, por exemplo, Gênesis 1:28, Gênesis 2:15 e também nos Salmos 8, de 6 a 9, só para dar alguns exemplos, sem falar no Novo Testamento, nos ensinos do próprio Senhor Jesus e do apóstolo Paulo. Então, é um assunto bíblico. Mas o que é isso? O que é mordomia? Mordomia nada mais é do que a responsabilidade pela administração de alguma coisa. Originalmente, a palavra ela tem esse sentido, da responsabilidade pela administração de uma casa. É isso que vai significar essa palavra mordomo. Num sentido assim, um pouco talvez mais amplo do que o que se vê em filmes, do que o que se vê em produções, né, do cinema, em que o mordomo é aquela pessoa que aparece ali, que abre a porta. Mas enfim, o significado original da palavra é esse: alguém que tem a responsabilidade pela administração de uma casa. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil compreender o que significa a mordomia cristã. Veja, se a mordomia é a responsabilidade pela administração de alguma coisa, fica evidente, primeiramente, que se está administrando algo de alguém. Não simplesmente seu, mas está se administrando para alguém. Está se administrando algo que lhe foi confiado. Meus irmãos, é este o significado da doutrina mordomia cristã. E é muito interessante que nós vamos encontrar na Bíblia diversos tipos de mordomia. E poderíamos pensar, por exemplo, em mordomia do corpo, do pensamento, das palavras, do tempo, do domingo, até da influência, mordomia dos bens, do dízimo e até das oportunidades. Veja quantas coisas interessantes relacionadas a esse tema. E tudo no sentido de que tudo isso nos foi confiado para administrar e que temos, portanto, responsabilidade para com todas estas coisas. E ao longo dessas 3 lições nós vamos estudar alguns tipos de mordomia cristã, como por exemplo a mordomia do corpo, dos bens, do dízimo e até do descanso. Então eu te convido a vir conosco, estudar este assunto. Nós vamos esmiuçar cada uma dessas formas de mordomia. E a lição número 1 dessa série de estudos, ela vai tratar de uma coisa muito interessante, que é a mordomia cristã e os propósitos da igreja. Um tema extraordinário, algo valiosíssimo para a nossa prática cristã. Ou seja, o objetivo dessa lição é verificar qual a relação entre mordomia cristã e os propósitos da igreja. E o autor ele deixa isso muito claro quando ele, logo no início, ele vai perguntar assim: o que estamos fazendo para que a igreja onde congregamos esteja atenta ao projeto de Jesus para ela? Então, o que estamos fazendo? E isso dá ideia exatamente disso, do nosso papel, da nossa função individual como membros do corpo de Cristo. Qual o nosso papel? O que estamos fazendo para desempenharmos a responsabilidade
confiada por Jesus a nós, para o bem da sua igreja. O que nós estamos fazendo para desempenhar esta responsabilidade? E qual a relação disso com os propósitos da igreja? Veja, o autor, de uma forma muito interessante, ele vai elencar 5 propósitos principais para a igreja. Ou, como ele bem coloca, objetivos. Pois veja que são sinônimos: propósitos, objetivos, finalidades, enfim. E precisamos refletir sobre isso. Como assim, propósitos da igreja? Sim, exatamente isso. Propósitos ou objetivos. Porque a igreja, ela não está no mundo por acaso. Ela não está neste mundo por acaso. Ela não existe simplesmente para existir. Ela não é uma finalidade em si mesma. Mas a igreja de Jesus, ela tem propósitos, objetivos que ele mesmo determinou para a sua igreja. É interessante pensarmos que estamos falando da igreja de Jesus. Esta palavra igreja, ela tem o significado original de assembleia. Mas é tão interessante nós observarmos Jesus ao longo do Novo Testamento. Ele se refere à sua igreja. Não simplesmente igreja, mas ele diz a minha igreja. É o que ele disse, por exemplo, a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, ele mesmo, edificarei a minha igreja. Então, antes de mais nada, precisamos pensar isso. A igreja é de Jesus Cristo. E, como consequência disso, ela não é simplesmente uma associação ou uma organização social, mas ela é um organismo vivo. E uma das provas que temos disso é o fato da sua existência por tanto tempo. Por todos esses séculos, a Igreja de Jesus Cristo, ela existe e ela tem cumprido o seu papel, a sua finalidade de propagar o Evangelho, de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo. Mas se ela não fosse este corpo ligado a Jesus Cristo, com toda certeza ela não teria chegado nem perto de toda a dimensão que ela já tomou ao longo de toda a história. Ela não teria existido até aqui. O fato dela ter sobrevivido a tanta perseguição, a tantos ataques de todos os tipos, em todas as épocas, inclusive na era atual. E quando nós falamos de ataques, como muito bem colocou aqui o autor da lição, nós nos lembramos de países onde há intensa perseguição ao evangelho, mas não apenas lá, mas até mesmo em países ocidentais, em que os pensadores, os meios de comunicação, frequentemente atacam nossos valores, nossos princípios, aquilo em que acreditamos e aquilo que defendemos, e questionam a própria existência da igreja, ignorando seu importante papel na sociedade. O fato é que a igreja não chegaria até o presente momento atravessando tantas tribulações ao longo de sua história se ela não fosse um organismo vivo, do qual o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma realidade. E é por isso que ele diz: edificarei a minha igreja. E, meus irmãos, como disse, a igreja tem propósitos, objetivos a cumprir. E, à luz dos textos em que nós lemos,
e com base no que o autor muito bem colocou, a igreja ela tem 5 propósitos, como colocado aqui pelo autor. E o primeiro é a evangelização. Então a igreja existe com o objetivo, primeiramente, de divulgar as boas novas de Jesus Cristo. E aí, em cada um desses objetivos, precisamos pensar qual tem sido o que eu estou fazendo como membro do corpo de Cristo para tornar efetivo este objetivo. O que eu estou fazendo para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e seja divulgado em toda parte. E aí é interessante que o autor ele vai colocar da seguinte forma: a evangelização dos perdidos é tarefa para todos na igreja e em todo o tempo. Para todos. Então é uma tarefa de todos a evangelização. É interessante lembrar que Jesus mesmo ele vai dizer lá em Atos: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isto dá a ideia de simultaneidade, ou seja, é ao mesmo tempo, é em todos os lugares. Então a Igreja de Jesus Cristo, ela se preocupa com a evangelização em nível local, em nível estadual, nacional e mundial. É o objetivo primeiro da Igreja. E o segundo, relacionado a esse, é a obra missionária. É justamente isso, é missões. O objetivo de divulgar Jesus a todas as culturas, em todos os continentes. E, nesse sentido, os batistas, eles são envolvidos tremendamente com a obra missionária mundial. Nós mesmos, batistas brasileiros, somos frutos de missões. Nós existimos como igreja e como denominação porque um dia pessoas chegaram aqui com o Evangelho à nossa pátria. E é por isso que nós existimos como igreja aqui no Brasil e também somos instrumentos do Senhor para a evangelização e missões em todo o mundo. Então, o segundo propósito ou objetivo da igreja são as missões, que tem exatamente a ver com isso, divulgar o Evangelho por toda a terra. O terceiro objetivo, amados irmãos, que é colocado aqui pela nossa lição e com o qual nós temos responsabilidade, que nos foi confiado como mordomos de Jesus, é a adoração. Sim, exatamente isso. A adoração, que nada mais é do que o reconhecimento da soberania de Deus, que é o reconhecimento da sua glória. E nós fazemos isso com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. O autor da lição ele vai dizer que adorar a Deus é uma necessidade existencial de todo ser humano. É interessante lembrar que no Antigo Testamento a adoração a Deus ela só era possível através do sacrifício de animais no templo, primeiramente no tabernáculo, até em altares na época dos patriarcas, depois no tabernáculo com Moisés e o povo de Israel no deserto e posteriormente no templo de Jerusalém. Mas era necessário que houvesse derramamento de sangue. Então, não havia possibilidade de se aproximar de Deus se não fosse através de sacrifício de animais. Inclusive, a localização do altar, ela chama muita atenção sobre isso, tanto no tabernáculo como no templo. Por quê? Porque
ele era colocado logo na entrada, para lembrar ao adorador que não havia possibilidade de se chegar à presença de Deus se não fosse por meio do sacrifício. Era colocado logo na entrada do santuário. A adoração era feita dessa forma no Antigo Testamento, mas a partir do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz, pelos nossos pecados, hoje nós temos acesso a Deus de uma forma definitiva por meio do sacrifício de Jesus Cristo oferecido quando ele ali foi morto cruelmente naquela cruz. Então hoje nós adoramos a Deus, nós podemos nos aproximar de Deus por causa do que Jesus Cristo fez. E a igreja existe e um dos seus objetivos é esta adoração, este reconhecimento de tudo que ele fez. Quando nós olhamos o passado e nós vemos a intervenção de Deus na história humana, nós vamos, isso nos leva a adorá-lo. Pois que outro Deus tão extraordinário, tão excelente, ele poderia fazer aquilo que Deus fez por nós? Deus interveio na nossa história. Deus não nos abandonou em meio ao nosso pecado. Deus se fez homem e habitou entre nós. Deus foi morto e ressuscitou. E tudo isso para nos salvar e perdoar. Então, quando nós reconhecemos isso, isso naturalmente vai nos levar à prática da adoração. E este é, então, como disse, um dos objetivos da igreja. O seguinte é a educação cristã, ou poderíamos chamar de discipulado. A igreja existe para o ensino da doutrina de Jesus Cristo. Veja que no texto em que nós lemos, Jesus ele vai dizer assim, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Jesus mesmo disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Meus irmãos, é muito interessante quando Jesus ele diz todas as nações, porque de fato isso é algo que nós vemos em todas as Escrituras. Em toda a Bíblia nós vamos ver esta preocupação de Deus com todos os povos. Se você ler a palavra de Deus do início ao fim, você vai observar esta preocupação de Deus com o alcance de todos os povos. Deus chama Israel no Antigo Testamento, Deus chama aquele povo como uma nação sacerdotal, mas sempre com o propósito de chegar aos outros povos. É verdade que Israel entendeu errado este chamado, entendendo como algo exclusivo para ele, inclusive a revelação de Deus, mas é exatamente o contrário. Deus chama, prepara aquele povo, desde o seu início, Deus se preocupa em preparar, em chamar aquele povo e prepará-lo com a finalidade de ser uma nação sacerdotal. A prova disso é que, ao chamar Abraão, o grande patriarca do povo hebreu, o Senhor vai dizer claramente para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E é possível pensar que quando Deus fala sua descendência será numerosa, ele estivesse se referindo a todos os filhos de Abraão de todas as eras, todos aqueles que creriam em Deus por meio da nação de Israel. É possível pensar que ele estivesse inclusive se referindo à igreja de Jesus Cristo. Quando nós lemos os profetas, da mesma forma, eles vão fazer referência aos povos, a outros povos.
a todos os povos, a povos estranhos que vão invocar o nome de Deus. Então veja que coisa linda é pensar neste Deus cujo propósito é alcançar todas as nações. E Jesus, ele naturalmente, dentro deste propósito, que é o seu propósito, ele vai dizer: façam discípulos de todas as nações. Observe que não é uma possibilidade, não é uma faculdade à igreja, mas é um imperativo, é uma ordem. Façam, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, aqui podemos pensar que o conteúdo do ensino bíblico, o conteúdo do discipulado é tudo que Jesus ensinou. E aqui podemos falar da centralidade de Jesus Cristo no discipulado e no ensino cristão. Ou seja, não há espaço para outras coisas, não há espaço para outros ensinos estranhos, não há espaço para a exaltação do ego, não há espaço para o materialismo, não há espaço para outros temas, até pretensamente bíblicos. Não. Por quê? Porque o mandamento de Jesus Cristo é claro, no sentido de que é para ensinar o que Ele mandou, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E é extraordinário quando Ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, para finalizar, temos o quinto objetivo ou propósito, que é a comunhão. Que coisa linda é quando a igreja do Senhor vive em comunhão, e tem a ver com termos coisas em comuns, amando uns aos outros, o que torna a nossa prática cristã um destaque para o mundo que nos rodeia. Quando eles observam que nós nos amamos, que nós estamos juntos e que nós servimos ao Senhor, conforme está escrito em Marcos 12, 30 e 31. Então, amados irmãos, para finalizar esta nossa conversa nesta hora, podemos concluir, e de uma forma brilhante o nosso autor vai dizer que nesses tempos que temos vivido de ataques, a igreja tem sofrido ataques, de muitos ataques, seja por ações objetivas dos governos ou pelos inimigos da cruz de Cristo. Mas me chamou a atenção quando o autor ele coloca assim: a mensagem e os objetivos da igreja transcendem o local de culto. E ele vai dizer aqui, templos fechados. Nunca foi tão necessário vivermos na dimensão desses objetivos, do cumprimento desses objetivos. Então, amados irmãos, ele diz aqui: pertinente notar também que esses objetivos não prescindem de templos ou locais de cultos abertos. Observe que estas lições foram escritas neste contexto de terrível pandemia que estamos vivendo. Então, o que o autor está querendo dizer aqui, amados irmãos, é que o cumprimento desses objetivos que nós colocamos, eles não dependem de templos ou locais de cultos abertos. A mensagem e os objetivos da igreja transcendem o local de culto. Veja que coisa linda isso, é pensar sobre isso. E é exatamente isso
em que temos nos esforçado como igreja é sermos igreja fora do templo, é cumprirmos esses objetivos fora do templo, não simplesmente aqui. Isso nos chama muita atenção quando o autor coloca dessa forma, e eu preciso repetir, porque é muito interessante. A mensagem e os objetivos da igreja transcendem o local de culto. E ele ainda vai dizer: a igreja pode ser definida como pessoas que se importam umas com as outras, pessoas que se importam. Amados irmãos, isto tem a ver com o que dissemos sobre a definição de mordomia. Responsabilidade. Nós precisamos mais do que nunca, como igreja, assumirmos a responsabilidade que Jesus nos deu na realização e no cumprimento dos objetivos da igreja. Cada um de nós, todos nós, independentemente de nossos cargos, de nossas aptidões, nós somos chamados à responsabilidade. A você que nos deu a honra da companhia nesta hora, que o Senhor da Seara possa falar ao seu coração, de modo que cada um de nós possa cumprir este papel e este chamado do Senhor na realização da sua obra. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus.